Dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 23 de junho de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Vou mostrar-vos a quem se assemelha aquele que vem a mim. Vou repetir. Vou mostrar-vos a quem se assemelha aquele que vê a mim, que escuta as minhas palavras e as pratica. Assemelha-se a um homem que edifica uma casa e que, cavando fundo, lhe constrói na rocha os alicerces. Um rio transborda as suas águas, se arremessou contra a casa e não conseguiu abalá-la, por estar edificada sobre a rocha. Lucas 6, 47 a 48. Sugestão para a prece. Prece pelos que sofrem no além-túmulo. Reflexão. A justiça é, acima de tudo, amor que corrige e sabedoria que educa. Manuel Filomeno de Miranda, na obra Loucura e Obsessão. Elevemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que desencarnaram, que já se encontram no mundo dos espíritos, que esses irmãos possam receber o auxílio necessário e que consigam também aceitar o tratamento a que serão compelidos a fazer. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, domingo, nós teremos às 6 horas da tarde o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido pelo YouTube de nossa Casa Espírita. Lembrar aos amigos também que amanhã, às 8 horas da noite, nós teremos a triagem fraterna. Inicia-se o tratamento espiritual. Então, venha fazer o tratamento. Toda segunda-feira nós estaremos em nossa casa espírita. Não perca esta oportunidade. Você quer conhecer o Espiritismo? Tem curiosidade sobre a doutrina espírita? Quer trabalhar sua mediunidade? Então venha conhecer o Espiritismo. Em agosto nós vamos iniciar uma nova turma, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no final da Avenida Brasil, no bairro Jardim Primavera. Se você quer mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 71 10. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Jesus lhe diz: teu irmão se levantará. João, capítulo 11, versículo 23. Ressuscitará. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso, senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação, espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo,
Emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam no infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro, amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a todos nós. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 151. Meus amigos, nós estamos diante de um fato muito importante, que é trazer à vida o nosso irmão Lázaro. E Jesus traz para todos nós a ideia da fé, da esperança, que nós devemos alimentar. Que a morte, como em todos os tempos, era um momento de muito sofrimento. É que as pessoas tinham. Então, passava-se muitos dias velando aquele corpo, mesmo depois de enterrado, né? Hoje, a gente tem a questão do sétimo dia e tal, né? Que era tido como na época do Antigo Testamento, na época de Jesus, em que as pessoas ficavam ali 7 dias de luto, de grande sofrimento. E com o passar do tempo também foi ajustando. Por exemplo, nós temos direito é, de licença ali dos 7 dias do falecido, né? Então, se um parente nosso bem próximo, um irmão, um pai ou mãe, ou um filho, ao desencarnar, nós temos o direito de afastamento do trabalho por 7 ou 8 dias, né? Então tem essa questão. E o povo estava é, ali há dias já esperando que Jesus viesse vir, porque Jesus foi comunicado com antecedência do acontecido. Então chegou a dizer, né, por meio de Marta e de Maria, que encaminharam um mensageiro a Jesus, informando que Lázaro se encontrava doente. Mas é interessante, quando a gente lê o Evangelho de Jesus, lá no capítulo 11, que vai falar para nós desse acontecimento,
Jesus fala no versículo, até pontuei alguns itens para ser comentado, né? Jesus fala no versículo 4 do capítulo 11 que a doença de Lázaro não é uma doença mortal, né? Então, não é uma doença mortal. Ou seja, aquela enfermidade não levaria Lázaro para o túmulo. E nós vamos ver, então, que lá no livro, no livro Os Quatro Evangelhos, de João Batista Rusteng, no Evangelho do volume 3, nós vamos ter algumas anotações de João Batista Rusteng referente a esta questão. Então, ele fala muito, é um texto bem grande, descrevendo tudo isso, relatando também a questão de da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim. Então, a gente vê que todas essas questões são trazidas para nós para elucidar esta questão da ressurreição desses corpos, né? Desses espíritos. E o João Batista Rusteng dá o nome de catalepsia. O que que é uma catalepsia? É um estado em que o corpo fica como se fosse morto. Tudo para no organismo daquele ser e é tido como morto mesmo, né? Então, nós temos até um caso registrado da Ivone Pereira, da Ivone Amaral Pereira, que está descrito, inclusive, pela Federação Espírita, num texto que descreve esta questão referente a Ivone do Amaral Pereira, né? Que com 29 dias de nascida, ela ficou morta, né? Por duração de 6 horas. Ela se afogou e ficou nesse período aí de 6 horas. Antes do enterro sair, porque hoje espera 24 horas e tal, mas naquela época a pessoa foi constatada que ela não tinha mais vida, ninguém sabia dessa questão de catalepsia, né? E então não tinha mais vida, estava ali, durou o tempo que eles achavam correto para o velório, enterrava o cadáver, né? O tido cadáver. Antes da mãe Antes da Ivone ser levada para o enterro, pequenininha, 29 dias, a mãe se fechou no quarto e fez oração, né? Fez prece e pediu à Mãe Santíssima que a auxiliasse. E no momento da despedida, ela abraçou o corpinho da criança. Ao abraçar o corpo da criança, restituiu-se a vida ao corpinho da Ivone. E não foi só esta vez que aconteceu com a Ivone. Em muitos outros momentos da vida da Ivone também aconteceu. Uma das explicações primeiras, referente a aos 29 dias de nascida, ela tem a catalepsia. A explicação é porque na última encarnação dela, ela suicidou-se em um rio. Então, ela tinha as reminiscências aí nesse momento desse afogamento. Então, com o abraço da mãe, reconstitui-se a vida ao corpinho da Ivone. O que que é a catalepsia? A catalepsia é um momento em que aparentemente dá a ideia de que o corpo está morto, porém o espírito ainda encontra-se ligado com os raios, com os cordões, melhor falando, que se encontram ali, grudado no corpo do corpo físico. A mesma coisa se aplica à questão de Lázaro no Evangelho. E Jesus afirma categoricamente que a doença que Lázaro tinha não levaria para a morte. Ou seja, Lázaro não seria morto a princípio por aquela enfermidade. E é interessante que ele destaca no versículo 4 do Evangelho, ele diz assim: essa doença não é mortal,
mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Então, Lázaro estava servindo somente de exemplo para que todos pudessem crer, inclusive os próprios discípulos de Jesus. Então, é para isso que veio esta questão. É a mesma coisa relacionada àquele cego de nascença, quando os discípulos perguntam: Jesus, quem errou, o pai ou ele? Aí Jesus disse: nenhum deles erraram. O que acontece é que ele veio para ser testemunho, né? Então, veio para a obra de Deus, que é o caso também específico de Lázaro. Então, meus amigos, naquela época do Cristo, as pessoas que estavam nessa condição também eram enterradas logo, né? Não ficava muito tempo lá velando o corpo. E em muitos relatos, inclusive a minha mãe relatava, quando a gente era criança, que ela ouvia histórias de pessoas que diziam que após o ter o filho sepultado, de repente tinha um sonho, falava, olha, com o filho, vai lá no cemitério, pede para me desenterrar porque eu estou de bruço, né? Então, em muitos momentos, e não foi só um caso específico que a minha mãe contava, mas muita gente já relatou isso, os mais antigos principalmente, né? De que tinham visões ou sonhos com o falecido, informando que ele havia virado no caixão. Aí, quando iam lá fazer a verificação, realmente o corpo estava virado. Então, o que que isso acontece? É porque naquela época não tinha os mecanismos que tem hoje da ciência para descobrir se aquele corpo está ou não morto, né? E mesmo na questão de catalepsia, ainda muito dificuldade se tem para detectar a vida ou não naquele corpo, né? Por isso que é muito importante a gente estar atento. E no caso da Ivone, ela, em outros momentos da vida dela, com 8 anos de idade também, ela novamente tem a questão da catalepsia. Porém, a funcionária deles lá, a serva deles daquela época, lá início de 1900 ali, como viu que a mãe faz prece e abraçou a filha, ela também fez prece. O momento de fazer prece, cuidando da menininha, ela foi lá, abraçou a menininha volta à vida novamente. Então, meus amigos, que a gente possa manter-nos sempre firmes na tarefa do Cristo, nos lembrando aí do que o Emmanuel traz para nós, né, de que a gente possa de fato viver o Evangelho. E que em todos os mundos, tanto no mundo físico, aqui da Terra, mas como nos universos infinitos, nós temos vida em todos os lugares. Quando a pessoa desencarna aqui na Terra, morreu somente o corpo físico, porque o corpo espiritual continua vivo e é conduzido ao mundo espiritual num local específico para a adequação daquele corpo. Se nós não vivemos o céu na Terra, na nossa conduta, nos pensamentos, nas atitudes, nós também não iremos para o céu quando morrermos, o nosso corpo físico, né? Então, nós iremos para um mundo específico, parecido com o que a gente vive aqui, com as nossas vivências. Há muita gente que vive em grande dor e sofrimento. Esse processo é um processo de reajustamento do espírito. Assim que o corpo cumpriu sua tarefa, o corpo físico cumpriu sua tarefa, ele ele não tem mais sentido de existir, o espírito abandona esse corpo, o corpo morre. Então vai para o cemitério, para a sepultura. Porém, o espírito mantém-se vivo. E se o espírito foi uma pessoa boa, dedicada, trabalhadora no bem, então ela vai para as paragens celestes. Espíritos que não são dedicados ao bem não irão para o céu, nem também para o tal do inferno, né?
Então, em muito tempo, nós fomos criando essas questões relacionadas à morte como algo muito difícil para nós, né? Todo mundo de preto, aquele negócio bem sinistro, né? Então, é um ambiente escuro, tenebroso, que causa medo. Nós temos que ver a morte como algo libertador, como algo que gera vida. É isso que nós temos que ver a morte, né? O que vai morrer, o que morre somente é o corpo. E ele morre para aquela condição de corpo, que vai dar vida a outras bactérias, substâncias, vai servir de nutrientes para a natureza. Então, o próprio corpo também, quando o espírito abandona, deixando-o, ele vai servir de nutrientes, de proteínas para outros viventes, né? Então, um ciclo de vida. Por isso que a gente tem que viver a vida integralmente, para que a gente possa, no momento da passagem, da viagem do espírito para o mundo espiritual, que é o mundo espiritual que está aqui, né? Então, assim, eu estou aqui, você está aí, mas ao redor nosso tem muitos espíritos. A gente não vê, mas eles estão no mundo que está entrelaçando com o nosso, né? Porém, a gente não consegue vê-los, mas eles vivem, né? Eles vivem. Por isso a importância de fazer prece por esses irmãos, vibrar. Na hora do velório ali, que está acontecendo o velório, evitar ficar lembrando de coisas negativas daquele espírito, ou de fazer revelações de segredos do espírito, porque o espírito se encontra, às vezes, ali no local, ele vai ficar entristecido, porque era um segredo, não era para todo mundo ficar sabendo. Morreu só o corpo dele, mas ele continua vivo, né? Então, a gente manter essa descrição a respeito desses irmãos, né? Evitar anedotas, piadas constrangedoras, né? Ou regadas a bebedeiras, e antigamente até tinha algumas pessoas falavam, nós vamos beber o defunto, né? A gente via muito isso, ouvia muito isso, né, no passado. Hoje a maioria já tem um local para velar o seu corpo, né, ali, que não é mais nas residências como eram antigamente, né? Hoje tem um controle sanitário melhor também. Mas tinha muitas essas piadas, né? Numa obra interessante que, se vocês puderem ler, ou ouvir, porque aqui no canal da Casa Espírita, no YouTube, nós temos a obra Na Hora do Adeus, que eu gravei essa obra. Então está gravado ali, se você quiser, não sabe ler, ou o tempo seu não é suficiente para sentar e ler a obra, ouve lá os áudios dos capítulos, né? É uma leitura normal, corrida, sem fazer as interpretações, mas se você tiver tempo, e por eu falar muito lento, às vezes fica cansativo, ponha num e-mail que fica mais rápido, aí você vai trabalhar, limpar a casa, fazer os seus afazeres e escute. Você vai entender melhor essa questão do cuidado que a gente tem que ter para com aqueles irmãos que desencarnaram ali durante o velório, tá bom? E a catalepsia é um tipo de mediunidade também, tá? Então, é um dos tipos de mediunidade. E a Ivone usou muito a sua mediunidade referente à catalepsia para escrever suas obras também, né? Ela era conduzida ao mundo espiritual, via as cenas de lá e transcrevia para os livros, né? Muito bem, meus amigos. Amanhã a gente vai continuar estudando ainda essa questão do desencarne aí do Lázaro, mas já trazendo aí para nós essas questões para esclarecimento. Então vamos fazer prece. Bondoso Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos todos os encarnados. Que possamos, Jesus, trabalhar no nosso coração, na nossa mente,
condutas melhores, para que possamos ter um desencarne melhor. Que possamos retornar para o mundo espiritual melhores do que quando aqui chegamos. Há muitos relatos espirituais que informam que os espíritas estão desencarnando mal. E o nosso compromisso aqui na Terra, não só dos espíritas, mas de toda a humanidade, é de sermos bons. Só para isso que viemos. E a gente tem muita dificuldade de trabalhar a bondade no nosso coração. Que possamos, Jesus, a partir de hoje, nos melhorar cada vez mais. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.